Olá a todos, Shmuel, episódio 30. A última vez vimos que o Davi decide fugir de Shaul e ele decide ir para o Achish. Mas como que ele vai para Achish? Qual é a lógica? A última vez que ele foi no Achish, o Achish quase matou ele. Então, como que ele tem essa audácia, essa ideia? Mas se pararmos para pensar, é bem óbvio. Agora, na primeira vez que Davi foi para Achish, o Achish achava que ele ainda era um comandante do exército. E o pior é que mesmo assim ele não matou ele. Agora ele já sabe, o Achish já sabe que o Davi se rebelou, todo mundo já sabe, era uma coisa pública essa informação. E agora o Davi não está vindo sozinho, o Davi está vindo com 600 pessoas com ele, já tem um grupo, um mini exército. E sendo assim, o Achish vê o Davi e eles conversam e o Achish aceita, recebe o Davi de mãos abertas. Mas, por algum motivo, pelo jeito, tinham pessoas que discordaram com a ideia de Achish, não gostaram que ele aceitou Davi. O Davi já foi um dos maiores comandantes, se não o maior comandante general do exército de Am Israel, do povo de Israel. Então, o Davi pede para Achish dar uma cidade meio separada, um pouco longe da capital, certo? O Achish era o rei de Gat, e o Davi pede um local em Tziklag. Tziklag é para o sul de Gat, o, e realmente o Achish dá para ele um local lá, e lá ele fica vivendo tranquilamente, só que não tão tranquilamente. Ele atacava, o Davi, ele usou esse tempo lá dele para atacar os inimigos de Israel. Tinham vários povos lá naquela região, além dos Plishtim. Tinha os Amalequi, né? Tinha um pouco de Amalequi, um pouco de Geshuri, um pouco de Gizri, fala o Tanakh. Vários povos que habitavam aquela região, né, espalhados, e o Davi ia lá e atacava eles. E aí ele pegava os despojos, né, assim que eles se mantinham, ele pegava os mantimentos daquele lugar. E quando o Achish vinha indagar como você conseguiu isso, o Davi respondia para ele que ele estava atacando Israel. Ele estava atacando cidades de Am Israel, cidades de Israel. E assim Achish ficou cada vez mais convencido. Uau, Davi realmente está totalmente contra o povo de Israel. Ele vai me ajudar muito. É, é um ótimo asset, uma ótima ferramenta para mim. Porque nisso, em todo esse tempo que o Shaul estava atacando Davi, estava tão preocupado com Davi, como a gente mencionou, os Plishtim começaram a ganhar espaço, começaram a atacar cidades, e o Shaul não estava tão envolvido para proteger. Eles começaram a infiltrar em novos lugares e começaram a crescer o exército, fortalecer o exército deles, enquanto que Shaul ficou meio que estagnado, certo? Então o Achish está muito feliz que agora os Plishtim estão conversando, né? Os diferentes reis, os ministros, como a gente mencionou, os Plishtim tinham 5 ministros, né? 5 reis, cinco capitais, e esses 5 reis eles estão preparando para uma guerra, para uma batalha forte contra Israel, para tentar já invadir as montanhas novamente, os locais montanhosos que a gente tinha falado, que Shaul e Davi tinham conseguido expulsar eles, certo? Depois de Goliat, principalmente. Então, os Plishtim eles estão preparando uma nova frente, uma nova batalha, e eles decidem atacar
por duas frentes dessa vez. Eles, tá, por um lado, eles tinham o headquarters deles, né, a base militar deles estava em Afek. Afek é bem próximo aqui de Ra'anana, já colado nas montanhas, aqui na área central de Israel, né, na parte mais central. E, ao mesmo tempo, eles começaram a tentar atacar pelo norte, pelo Emek Israel, pelo Vale de Israel, que é mais para o norte. Quem olhar o mapa de Israel, uma área famosa, Emek Israel. Então, eles estão preparando via duas frentes, e obviamente o Achish fala: Davi, você vai me ajudar na tática, você vai me ajudar a atacar eles, você vem comigo para a guerra. E o Davi não vê muita opção, ele começa a se preparar para ir na guerra junto com Achish. Mas isso a gente vai ver mais para frente, porque aqui o Tanakh dá um pause e ele vira, começa a contar sobre o Shaul. O que o Shaul faz quando ele vê quando ele começa a se tocar, né? Agora que o Davi já não é mais um perigo para ele, ele começa a ver que os Filistim estão realmente uma ameaça muito forte. Ele começa a ficar com medo dos Filistim. Ele começa a ver que os Filistim estão se preparando para atacar pelo norte, pelo centro, certo? Então ele começa a ficar muito, muito assustado, não sabe muito o que fazer, e ele decide, ele decide perguntar para Deus o que fazer. Quer perguntar para Hashem. E aí ele realmente pergunta, mas Hashem não responde para ele qual deve ser o próximo passo. Então ele tenta perguntar para os Neviim, ver se tem algum Navi que pode indicar para ele. Ele está muito, muito assustado, ele precisa de algum jeito, algum encaminhamento, mas os Plishtim não, desculpa, nenhum Navi também, nenhum Navi tem uma mensagem de Deus para Shaul. Ele tenta com Urim Vetumim, também não dá certo. Então Shaul está totalmente desesperado. Deus não está me escutando, o que eu faço? E aí ele decide uma decisão bem pesada, de onde pode chegar, né? Se é o Shaul, a decadência de Shaul. Ele decide ir procurar um Baal Ov. Tinha naquelas épocas tinham pessoas que falavam que podiam falar com mortos, podiam pegar mensagens dos mortos. Então ele decide, ele fala: eu preciso de algum profeta. O único profeta que sobrou é o Shemuel. O Shemuel vai saber o que me falar. Então ele decide ir para um Baal Ov, para uma dessas pessoas que usam essas magias para tentar falar com Shmuel, se comunicar com Shmuel. Mas obviamente essas magias são totalmente proibidas pela Torá. E o próprio Shaul, com Shmuel, junto com Shmuel, tinham feito um esforço gigantesco para proibir totalmente esse tipo de magia na terra de Israel, né? Não tirar totalmente isso. Então, quando ele pergunta para o seu grupo, os seus assessores, aonde tem um Balovo? Eles falam: não, você tirou todo mundo, não tem mais ninguém. Ou procura alguém, procura alguém. E aí eles acham uma mulher, Baalatov, uma mulher que sim faz essas magias, na cidade de Endor. E, eh, e aí o Shaul decide ir para ela. Mas para ir para ela, obviamente, ele se fantasia, ele não quer ser reconhecido como rei indo para uma Balatov, uma maga. Ele próprio tinha proibido. Então, ele se fantasia, ele chega lá nessa mulher e fala: eu preciso que você me traga alguém para se conversar com uma pessoa que está morta. E ela falou: sai daqui! O rei Shaul, o rei
ele proibiu todos os Baal Tov, eu não faço mais isso, pode sair daqui. Aí o Shaul, né, começa a falar com ela, por favor, eu te garanto, eu dou garantias para você que o rei não vai fazer nada com você. É, ele pode dar essa garantia realmente. A mulher estava um pouco cética, um pouco duvidosa, mas no final ela concorda. Ok, quem você quer me trazer? E aí o Shaul fala, eu quero que você traz o Shmuel. E aí a mulher, ela fala, ela começa a fazer lá as coisas dela e de repente ela dá um grito. Ah! Mas veremos no próximo episódio sobre o que foi esse grito. Até lá.